pra viver. Olá, tudo bem? Eu quero conversar hoje com vocês um tema muito discutido nas ciências humanas que se trata sobre ideologia. O que é ideologia? No senso comum, quando nós falamos de ideologia, nós falamos de ideias diferentes, de percepções de vidas diferentes, ou de uma maneira de enxergar o mundo diferente. Por exemplo, nós temos ideologias partidárias. O fato de existirem ideologias partidárias não faz exatamente uma ser correta e outra ser errada. O que acontece é que existem percepções diferentes a respeito de um projeto para um país, por exemplo. Mas de onde vem ideologia? De onde vem essa palavra e o que historicamente foi se construindo sobre o seu significado ao longo dos anos? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Ideologia é um sistema de ideias para legitimar um pensamento, uma corrente de pensamento. É disso que se trata a ideologia. Para legitimar um status social, para reforçar uma opinião, um costume ou uma prática cultural, por exemplo. Nesse sentido, existem várias ideologias, seja política ou seja cultural. Mas foi no século XIX que o filósofo de Tracy trouxe a expressão ideologia em seu livro Elementos de Ideologia para designar como o estudo científico das ideias. Para ele, então, era a ciência da origem das ideias. E o seu pensamento era um pensamento materialista, né? Um pensamento iluminista, em que as coisas deveriam vir de maneira comprobatórias, de maneiras concretas. E os ideólogos, os seguidores deste filósofo, eles também eram críticos da monarquia. Bom, quando é que ideologia vai ter uma outra conotação? Napoleão Bonaparte ironizou a expressão ideologia, tratando os pensadores e seguidores do de Tracy como se eles fossem pessoas que viessem para disseminar um falso pensamento, para bagunçar o sistema da sociedade, para atrapalhar ali o governo. Então, a partir desse momento, a expressão ideologia acabou ganhando essa conotação de uma falsa ideia, de um falso pensamento. Ideologia é um sistema de ideias para legitimar uma forma de pensar, para legitimar o status social. Em outras palavras, para reforçar uma opinião política, um costume, um modo de ser da sociedade. Então, nesse sentido, ideologia, existem várias ideologias, seja política ou cultural. Mas, bom, a ideologia como uma falsa consciência vem com o pensamento de Karl Marx. Este filósofo alemão trouxe a ideia de ideologia no mesmo sentido que Napoleão Bonaparte havia falado naquela época. Não que ele concordasse com Napoleão Bonaparte, mas Marx usou a expressão ideologia para designar uma falsa consciência, né? Uma forma de consciência que é elaborada por um grupo com a intenção de alienar as multidões, né? Em outras palavras, uma forma de consciência para fazer as pessoas acreditarem que esta é a maneira correta de pensar, e elas nem percebem isso. Mas quem quer alienar as pessoas? Quem quer alienar as pessoas, né, para fazê-las acreditarem nessa forma de pensamento, gerando nelas, então, uma falsa consciência, é a classe dominante, ou os grupos dominantes. Para esses grupos, é importante as pessoas acreditarem que aquela maneira é a correta de pensar, e as pessoas não percebem isso. Logicamente, estes grupos, eles não falam diretamente que eles querem que as pessoas pensem de acordo com o que eles desejam.
Eles usam alguns meios para fazer as pessoas acreditarem que elas pensaram aquilo por elas mesmas. Quais meios eles usam? Eles usam a mídia, que é um veículo que serve para disseminar os interesses dos grupos dominantes. Então, os jornais, comerciais, novelas, músicas, modos de vestir e até mesmo políticos conhecidos que atuam para manter os interesses desses grupos. Então, perceba isso. Esses grupos não são necessariamente o político que está ali eleito, mas aquele político pode representar os seus interesses e convencer toda uma população que, na verdade, este é um interesse para a nação. Diante disso, eu compartilho com vocês uma citação de David Harvey, que também elabora os seus pensamentos de acordo com o marxismo. Especificamente, os interesses de classe são capazes de ser transformados num interesse geral ilusório, pois a classe dirigente pode, com sucesso, universalizar suas ideias como ideias dominantes. Então, a classe dirigente, ela pode pegar as ideias delas que são particulares, são ideias de um determinado grupo e convencer as pessoas de que esta é a maneira correta para todo mundo. Isso acontece muito nos países diante de políticas econômicas, de mudanças de leis, de mudanças na estrutura de uma sociedade. Quem é então a classe dominante? A classe dominante é a classe social de um país, por exemplo, que possui atuação e influência política e econômica. Essa classe dominante, ela pode vir a apoiar políticos, ela pode atuar dentro das emissoras, sendo donas, sendo acionistas, que está ligado muitas vezes também com políticos, com grandes grupos empresariais. Então, são grupos políticos e econômicos no país que exercem grande influência. E como a classe dominante consegue universalizar a sua forma de pensar? Primeiro, com a ideia de anterioridade. A ideia de anterioridade é nos fazer pensar que aquele modo de ser já existe antes de qualquer outra opinião, né? O modo de ser ou o modo de se comportar. Um segundo item é a generalização dos valores, ou seja, vai tornar os seus interesses particulares em interesses gerais, né? Como se fosse bom para todo mundo. E, em terceiro lugar, com a ocultação da origem das ideias, para convencer que a forma de pensar que a classe dominante quer que todos tenham seja a forma normal de se pensar, como se naturalmente todos nós já nascêssemos para pensar daquele jeito, como se naturalmente a sociedade já surgiu daquela maneira e não foi uma construção histórica, por exemplo, porque as coisas são assim desde que o mundo é mundo. Então é dessa maneira que eles atuam. O objetivo da classe dominante é gerar um conformismo com a realidade, fazer as pessoas aceitarem que as coisas são daquela maneira, que naturalmente as coisas são daquela maneira como elas estão vendo e vivendo. E a indústria cultural, ela acaba sendo responsável por essa formação da falsa consciência, né, que nos induz à conformidade, né, além do senso comum, porque o senso comum é carregado de ideologia. Uma outra questão que também é carregado de ideologia é o consumismo. Por quê? O consumismo ele é uma falsa realidade, porque a publicidade gera em nós uma necessidade, nos convence que temos aquela necessidade, com a intenção apenas de nos fazer comprar. Esse é o único objetivo. E nos comerciais, sempre as pessoas compram e estão felizes, sempre aparecem padrões de beleza, né, maneiras corretas de ser e de se vestir, além de gerar uma sensação de que se você obter aquele produto, você terá uma satisfação em sua vida, né? O chamado exemplo do vizinho também tem a ver com isso, né, que o vizinho ele tem aquele produto, aquele objeto, ele tem aquele bem e ele é feliz, e você não. Então você precisa ter também para ser feliz. Isso é ideologia.
A nossa intenção, o que nós temos que fazer é produzir uma crítica ao pensamento ideológico. E como nós produzimos uma crítica ao pensamento ideológico? Desvendando este ocultamento da realidade social, para que não sejamos alienados. Quando nós não desvendamos este pensamento, nós estamos sendo alienados. Por quê? Nós estamos acreditando que as opiniões que temos, a forma de pensar o mundo que temos, nós pensamos que vem de nós mesmos, quando na verdade o grupo dirigente pegou seus interesses particulares e nos convenceu de que são interesses gerais. Bom, gente, então é isso, essa videoaula. Eu espero, de maneira sintetizada, ter contribuído com vocês mais uma vez. Continuamos aí a nossa aula. Um grande abraço para todo mundo.